agrícola está em transformação e exige mudanças no perfil do agrônomo. Fala, agroprotagonistas! Sejam todos muito bem-vindos ao AgroPro, o podcast do agroprotagonista exponencial. E hoje, de antemão, estamos aqui em um episódio de extrema relevância para vocês, agrônomos, técnicos agrícolas, profissionais do agronegócio que estão aí na ponta. Estou recebendo mais uma vez aqui meu grande amigo Renato Serafim. Seja muito bem-vindo ao AgroPro. Olá, Leonardo, tudo bem? É muito gratificante, um prazer falar com você de novo. Eu acredito que seja a terceira vez, que nós estamos falando. Acho que nós falamos já sobre o nosso caminho como escritor e peregrino, que você também tem um livro. O segundo, nós falamos sobre o mundo de tecnologias, que foi a minha experiência em trabalhar com a John Deere. E hoje nós falando aqui como empreendedores, como palestrantes, consultores, empreendedores e homens que têm um lema, fazer do agricultor o herói de nossa história. E eu acredito que todo engenheiro agrônomo, que é um pouco do tema que nós vamos estar falando hoje, tem que ter em mente, nossa missão, o nosso propósito é fazer desse homem do campo o herói da nossa história. Com certeza, e uma bela missão, de trazer capacitação, trazer consciência para os profissionais e dentro desse contexto de empreendedorismo, hoje o mercado exige muito isso, que os profissionais sejam empreendedores, intraempreendedores, e esse novo perfil do agrônomo, esse artigo que você publicou na Farm News, me chamou muita atenção. Falei, vou convidar o Renato para a gente falar mais sobre esse assunto, e eu vou deixar no link da descrição aqui o artigo também, para vocês lerem aí o artigo na íntegra. E aí, Renato, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, essa frase que eu li no início aqui, o setor agrícola está em transformação e exige mudanças no perfil do agrônomo, E quais são essas principais mudanças, essa transformação que a gente está vivendo no momento de hoje e assim que é pujante, é bastante impactante no mercado agro? Quais são essas transformações? É muito legal você falar sobre isso, que inclusive esse agrônomo do futuro, esse agrônomo 5.0, saiu de uma conversa como a minha e a sua aqui, com um amigo que eu tenho, que é o Sidney Regis. O Sidney Regis trabalhou muito tempo na TOTUS, é um cara que está muito ligado com transformação digital. Cara, e 10 anos atrás, nós queríamos fazer um projeto onde a gente unia os conhecimentos agronômicos com a tecnologia. E passado esses 10 anos, eu falei para o Sidney esses dias, Sidney, vamos criar um canal de inovação para a gente falar de tecnologia, mas principalmente colocar na cabeça do engenheiro agrônomo agora que ele tem que se modernizar, que ele tem que estar atento ao que está acontecendo. Nós fomos criados, nós fomos estudando numa época, Leonardo, que a gente estudava, saía da faculdade e queria entrar numa multinacional. Então nós queríamos entrar numa multinacional para vender produtos, para oferecer solução e para ir para o mercado dessa maneira. Hoje nós temos que colocar na cabeça desse engenheiro agrônomo, desse cara que está saindo da faculdade, que ele tem que ser, acima de tudo, um empreendedor. Hoje nós temos ferramentas que ele tem que ter a carteira de cliente dele. Eu vejo muito o agrônomo hoje precisar se espelhar muito no médico ou no dentista ou nesses profissionais liberais que tenham uma carteira própria e que consigam resolver o problema desses agricultores. Acho que o engenheiro agrônomo ele deixou de ser, Leonardo, aquele cara que aplicava o conhecimento dele por intuição ou pela prática. Hoje nós temos várias ferramentas digitais e várias tecnologias que nos ajudam na tomada de decisão. Eu acredito que o agrônomo que não estiver atento a esse conhecimento que cada hora se renova, Essas tecnologias que estão vindo e, acima de tudo, conhecer
profundamente o cliente que ele está atendendo. Aquele agrônomo que faz aquela visita com bloco de pedido, ou que vai lá uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias no agricultor, cara, esse cara não está agregando nada na vida desse agricultor. Então a nossa nuance, a nossa mudança vai ser assim, nós precisamos parar de ser aquele agrônomo de massa para ser um agrônomo muito mais consultivo, para ser um agrônomo muito mais personalista, né? Você não vê médico atendendo 200, 300, 400 mil pessoas. Você vê médico atendendo um pequeno grupo de clientes que ele conhece o cliente desde o seu nascimento até a parte da geriatria, né? Então, acho que é um pouco disso que eu falo sobre o agrônomo do futuro, e o Sidney gosta de usar o termo agrônomo 5.0, né? Então, essas mudanças que nós precisamos trabalhar. E aí passa muito, né, Leonardo, toda essa mudança por pessoas como você, né? Eu tô vendo muito o seu trabalho de mentoria para esses jovens agrônomos, de mentoria para esses novos profissionais, e eu sempre vejo que você traz isso, né? Que você traz essa importância desse tripé: conhecimento, né? Habilidade em entender o que está acontecendo no mundo de tecnologia, e atitude genuína, né? De ter empatia, de ter humildade, de ter integridade junto com o agricultor. Então é um pouco disso que a gente está pregando nesse agrônomo do futuro aí. Com certeza, maravilha. E teve um ponto que você trouxe aí que me chama muita atenção, né? Ser relevante nas tomadas de decisão. E os agricultores, né? Eles já, o comportamento dos agricultores evoluiu muito mais do que quem os atende evoluiu, né? Isso na minha humilde opinião. Isso porque os agricultores, eles têm que tomar uma série de decisões, né? Em torno de 2.000 decisões aí, vamos colocar, ao longo de uma safra, né? Então 4.000 decisões, safra e safra. E aí ele vai buscar pessoas para estar com ele que sejam relevantes para essas tomadas de decisão. E aí entra a tecnologia como suporte, como auxílio, né? Mas não como substituição, né? Aí que mora a reinvenção, né, do profissional do agro. E aí, essa tomada de decisão, né, você também que roda aí o Brasil inteiro, o quanto a relevância para o processo de tomada de decisão do agricultor é importante para o profissional, né, o agrônomo, o técnico agrícola ou o colaborador que atende o agricultor. Qual que é essa importância? Esse é um bom ponto, né? Por isso que eu te digo que aquele agrônomo de visitas só para saber o que o agricultor precisa, ele vai parar de existir. O agrônomo, ele precisa saber, como ninguém, a jornada inteira do cliente. E a jornada do agricultor, ela é muito simples, né? Eu sempre falo que a jornada do agricultor, ela passa por 5 processos. Ela passa por um processo de planejamento. Ele planeja o que vai plantar, quando vai plantar, o que cuidar, se ele aumenta a área, se ele não aumenta a área, se ele compra máquina, se ele não compra máquina, qual tecnologia. Nesse planejamento, qual que é o nosso papel como engenheiro agrônomo? O que nós precisamos fazer para ajudar ele no nosso planejamento? Depois do planejamento, o que ele faz? Cara, ele vai preparar o plantio, ele vai preparar o solo. Nesse preparar o solo, ele quer saber qual material genético você tem que estar colocando, qual tecnologia de plantio, qual espaçamento, que época melhor plantar. O que nós fazemos nessa época? Depois que ele prepara o solo e ele planta, o que ele tem que fazer? Ele tem que cuidar daquele plantio. E aí entra muito o nosso conhecimento em pragas, o nosso conhecimento em doenças, o nosso conhecimento na fertilização, o nosso conhecimento como é o maior mercado, né, o mercado de insumos. Como que a gente faz isso para ele? Qual que é o nosso papel de fazer visitas, de mostrar os problemas para ele, de ajudar nessa tomada de decisão? Depois que ele planejou, preparou, plantou, cuidou, ele colhe. E o colher, nós sabemos que a agricultura é uma atividade de risco. E nem sempre esse agricultor vai ter sucesso na sua jornada. Às vezes o agricultor vai ter uma frustração de safra, às vezes o clima não ajudou. E qual é o nosso papel nisso? O que nós podemos fazer para minimizar o risco desse negócio?
né? Então acho que o entendimento da jornada do agricultor faz parte desse agrônomo, desse profissional do futuro. Eu sempre digo, né, Leonardo, eu tenho um engenheiro agrônomo, cara, que eu sempre falo nas minhas palestras, eu sempre falo nas minhas apresentações, que ele é o modelo ideal de engenheiro agrônomo do futuro. E ele criou esse modelo há 10 anos atrás. Eu acho que ele anteviu que o agrônomo do futuro ia fazer, e ele é hoje. Você conhece, não sei se você conhece ele, mas é o Paulo Assunção. Paulo Assunção é engenheiro agrônomo, né, de Tangará, né, se eu não me engano, é Tangará da Serra. E o que ele faz, cara? Ele tem um grupo de clientes, ele tem um grupo de agricultores, e nesse grupo de agricultores, ele descobriu toda a jornada do cliente de uma forma muito eficiente. O que ele faz, então? Ele faz os testes de inovações que ele já antevê para o agricultor os problemas futuros e o que ele vai resolver. Ele ajuda o agricultor a resolver uma dor de compra de insumos. Se você pegar hoje, Leonardo, mais de 50% dos agricultores não gostam desse negócio de ficar comprando, desse negócio de ficar tomando decisão. Muitos deles terceirizam isso. Por que no Brasil cresceu tanto pool de compra, cresceu tanto figuras como Paulo Assunção, né, que fazem essas compras coletivas? Porque é um negócio que tem uma dor muito grande. Ele prefere deixar terceirizar isso para reduzir o custo. Paulo Assunção pegou essa dor. E o terceiro ponto que o Paulo Assunção fez, cara, ele ajudou o agricultor a plantar melhor, a colher mais, a colher bem feito e de uma forma rentável. Então ele entendeu como ninguém que a jornada do agricultor não é só ir lá e resolver os problemas de praga, de doença, de planta daninha. Ele entendeu que o agricultor, nessas tomadas de decisões que você disse aí, ele falou, cara, eu vou minimizar a sua tomada de decisão, eu vou te ajudar nisso daí. E ele é um sucesso até hoje, né? Você vê, eu acho que ele não tem mais capacidade de atender mais agricultor, porque ele tem um modelo muito enxuto, para entrar com ele tem que sair outro, e para mim é um modelo perfeito, assim, quando eu criei o Agrônomo do Futuro e o Sidney com o Agrônomo 5.0, eu me espelhei em muitas coisas que o Paulo Assunção fazia. Então, para quem é agrônomo, para quem está saindo da faculdade, para quem está saindo do negócio, vale a pena conhecer. Eu não sei se você já fez um programa com o Paulo Assunção, Leonardo. Ainda não. Mas eu acho que vale muito a pena, viu, cara? Para mim, ele é um outstanding, assim, de profissional, né? Do mesma maneira que eu falo, né? A gente tinha o cirurgião plástico que tinha o Ivo Pitangui, dos agrônomos, o Paulo Assunção é o top dos top, na minha opinião. Com certeza. Eu estive lá recentemente e isso me chamou muita atenção mesmo, né? Porque, assim, ele lá desenvolve uma série de pesquisas, né? E às vezes o que me chamou mais atenção é que ele acompanha. E aí aqui vai uma dica, né? O agrônomo de verdade, assim, que quer realmente ser relevante, ele tem a busca pelo aprendizado, né? O lifelong learning, né? Eu tenho domínio fisiológico, não sei o quê, mas cada safra é uma safra, né? E ele, consciente de algumas dores latentes, ele explorando em cada parcela lá, e selecionou e faz visita com os clientes. Isso aí me chamou a atenção de uma tal forma que eu falei assim, cara, não é só uma consultoria de pesquisa, né? Porque cresceu muito e tem de todo jeito, né? Sim. Tem de todo jeito, né? E isso é normal de acontecer. Mas por que ele é relevante para os clientes dele e o tamanho dos clientes dele também? Sim. Por quê? Porque ele investiga, porque ele acompanha, né? E ele tem certeza, firmeza no posicionamento que ele faz. Sim. Então, assim, para mim é uma das coisas que mais me chama a atenção. E aí você falou desses momentos aí, e essa jornada, né? Essa jornada técnica, né? O planejamento. Né, como você sabe, eu estou fazendo uma pesquisa, né, sobre liderança, porque, tal como você, eu acredito que a liderança precisa estar muito preparada para que tudo aconteça, sabe? E quando você falou de planejamento, uma das maiores dores, né, ainda não finalizei a pesquisa, e quem puder participar também vou deixar o link aqui,
é planejamento, né? E da mesma forma que o produtor precisa fazer o planejamento, o agrônomo precisa ter um bom planejamento. E como que ele vai ser relevante para o planejamento do agricultor se ele não sabe fazer um bom planejamento? Fica incoerente. E é muito importante isso, Leonardo, que você disse, né? Você notou que o Paulo Assunção faz, e eu tenho como outro guru o Francisco Negrini, né? Francisco Negrini foi diretor comercial na época que eu trabalhei na Syngenta, e ele tinha uma expressão que ele falava assim: você tem que praticar o VBE. O que é o VBE? O VBE é o ver bunda de ema. Você só vai ver bunda de ema se você tiver olhando a lavoura. Então não adianta a gente falar, pô, agrônomo, eu sou um agrônomo digital, vou ficar vendo imagem NDVI aqui, vou ficar vendo se a soja... Cara, esquece. Um bom agrônomo, ele tem que praticar o VBE. Eu acho que ele tem que trabalhar muito o posicionamento dele, né, como profissional, que é isso, é estar presente, é entender a jornada. Ele tem que participar, muita postura, né? Eu vejo muito, às vezes eu fico muito bravo, assim, que às vezes nós mesmos ridicularizamos o nosso papel, né? Às vezes a gente fica brincando, né, com muito de nossa postura, né? Eu não vejo o médico fazendo graça, fazendo piadinhas sobre a profissão dele, né? E eu vejo muito recorrente no nosso setor, e eu acho que nós temos que melhorar muito essa postura. E o terceiro é presença, cara. Se você não fazer relevante, se você não tiver relevante na vida do agricultor, se você não tiver pronto a resolver as dores dele, né? E você fala assim, pô, o agricultor tem quantas dores? Cara, o agricultor tem 4 dores na vida. O que ele tem que fazer? Cara, primeiro ele tem que ganhar dinheiro. Então você tem que oferecer para ele uma rentabilidade. O segundo, é lógico, você tem que fazer ele produzir muito, porque hoje não adianta, né? Não dá para a gente falar em soja abaixo de 50 sacos por hectare. Nós temos que falar de soja de 60, 70, 80 sacos por hectare, cana-de-açúcar 100 toneladas por hectare. Nós temos que pensar em produtividade. O outro é reduzir risco. O agricultor, o cara é o maior jogador do planeta, e ninguém olha isso, né? Desde que o agricultor coloca uma semente no solo, tudo joga contra, né? Desde a semente vem, pô, é praga, é planta daninha, é má adubação, é má fertilização, tudo joga contra ele. Então você tem que minimizar o risco dele. E o quarto ponto é, cara, ele vender bem, ele assegurar a comercialização dele. Se nós entendermos essa jornada, entendermos essas dores, praticar o VBE, né? Cara, nós estamos fazendo arroz e feijão. E às vezes, né, Leonardo, quando a gente fala do agrônomo 5.0, o agrônomo do futuro, e a hora que você olha meu texto, você vai ver que o agrônomo do futuro, o agrônomo 5.0, é aquele cara que faz o arroz e feijão bem feito. Se nós fazermos o arroz e o feijão bem feito, cara, nós vamos estar bem posicionados. Porque o arroz e o feijão bem feito é conhecer os problemas, conhecer a jornada do agricultor e ter essa postura que nós precisamos estar melhorando. Então, acho que essa jornada nossa, né, como engenheiro agrônomo, de como mostrar para esses profissionais como se comportar, como se postar, né? Você olha o nosso mundo, nós temos que parar com essa ridicularização de nós como profissionais, né? Então precisamos elevar a barra. Eu acredito que você está fazendo um grande trabalho nisso, ter um Paulo Assunção como referência, cara, isso vai enobrecer e vai nos transformar, porque a verdade é uma só, né, Leonardo? Cara, o Brasil, aonde que o Brasil é número 1 do mundo? Aonde que o Brasil é referência? Aonde que vem gringo conhecer o que nós fazemos? Cara, é no setor agrícola. E se tem um cara que foi responsável por tudo isso, foi nós como engenheiro agrônomo. O Brasil não seria esse celeiro do mundo, não seria essa potência no agronegócio, se não tivesse profissionais como nós que elevamos isso. E às vezes eu acho que tem uma autoestima baixa na nossa profissão aí que nós precisamos reverter. É isso aí. E quando você falou da tecnologia, a tecnologia, eu acredito que seja assim, uma ferramenta complementar muito importante, e eu falo isso por experiência própria. Eu sou fascinado com tecnologia, tudo que existe eu quero conhecer, quero ver onde que aplica, testo onde que ainda não é aplicado, mas assim, vamos iniciar lá no plantio, por exemplo. Agricultura de precisão.
né, ainda não está no ponto que deveria estar. E olha quantos anos que isso já foi lançado. Quanto evoluiu, né? A parte de qualidade de aplicação, né? Que, para mim, depois de mão de obra, o maior ponto de dor na agricultura é tecnologia de aplicação, né? E aí, essas ferramentas, né? Como que a pessoa pode despertar o interesse, né, para começar a aplicar? Porque assim, no início, né, tudo que é novo tem uma curva de aprendizagem. E a gente precisa ser resiliente, persistente, tudo aquilo, né? E você que até estava na John Deere, que tem assim uma parte tecnológica muito alta, né? Como que você enxerga aí de oportunidades, né? De entender que é um processo de aprendizagem, utilizar essas tecnologias. É muito legal isso, né? E eu reforço muito. Nós, como agrônomos, nós temos que ser o agente transformador dessa tecnologia. Se você pegar, né, as máquinas da John Deere, eu tive a grata satisfação de trabalhar há um ano, cara, com essa marca poderosíssima, com essa marca fantástica. Se você pegar o agricultor médio, o agricultor comum, ele não usa 90% da tecnologia que estão embutidas nesses equipamentos. Então, o nosso papel, nós precisamos simplificar essa tecnologia e transformar essa tecnologia em algo usável para o agricultor. Quando a gente olha, né, todo o arsenal de tecnologia que a gente dispõe para o agricultor, se você pegar assim, qual que é a tecnologia que o agricultor mais usa? Você sabe qual que é a tecnologia que ele mais usa hoje? Ele usa o smartphone, ele usa o WhatsApp. O WhatsApp ele faz cotação, ele sabe notícias. Cara, e por que ele usa o WhatsApp? Porque é simples, fácil e escalável. E às vezes hoje, né, Leonardo, você vê tecnologias maravilhosas que poderiam agregar valor ao agronegócio, mas não tivemos o papel ainda de simplificar essa tecnologia, de transformar. Você lembra 20, 25 anos atrás, né? O que seu pai e sua mãe falava para você? Cara, você precisa estudar tudo, mas você precisa falar inglês. Porque a gente precisava do tradutor de inglês e você cara, para você crescer, você precisava de inglês e tal. Hoje, nós estamos no mesma etapa. Nós precisamos de pessoas que fazem a tradução da tecnologia para o agricultor, que fazem a simplificação disso. E não tem um outro profissional mais capaz e mais preparado para fazer essa simplificação. E aí você fala, como que eu vou simplificar um negócio para o agricultor? Você vai só simplificar isso se você estiver lá presente, se você estiver vendo as dores dele. Não é do escritório que você vai inventar uma tecnologia maravilhosa. Cara, eu já vi tecnologias fantásticas que o cara da NASA descobriu, né? Imagens e tal. Só que o cara estava na NASA e o cara estava no escritório. Ele não foi lá ver as dores, que o Brasil não é toda a área agrícola que tem conectividade, né? Você tem microclimas na mesma fazenda, você tem vários microclimas com altitudes diferentes. Mas o cara via lá de cima e ele achava que era tudo igual. Por quê? Falta esse papel. Então acho que tem uma grande oportunidade, né, Leonardo, nossa, de ser esse agente transformador. E acima de transformar, cara, é simplificar a linguagem para o agricultor. Eu sempre falo, né, nesse mundo de agtechs que a gente está vivendo aí, nós temos mais de 1.900 agtechs. Cada uma com uma solução. Olha as agtechs que estão triunfando, cara. Elas resolveram problemas simples e complexos do agricultor, mas souberam fazer o quê? Souberam fazer a simplificação dessa mensagem. À medida que nós fazemos isso, né, que nós transformamos com essa simplicidade, nós vamos nos preparar para ser profissionais melhores. Com certeza. E eu que sou um apaixonado por processos, você falando aí me passou um monte de coisa na mente aqui. Teve uma vez eu fui fazer uma imersão de projetos e processos e durou 5 meses. Era no formato Scrum, Lean Six Sigma. E aí, eu fiquei responsável, eu era Scrum Master do projeto de uma empresa de logística. E logística, como você sabe, é um negócio redondinho, né?
E aí eu falei, cara, eu nunca tinha mexido com logística. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, né? E aí eu fui para campo, né? Fui pro chão de fábrica, entrevistei, conversei com todo mundo. E sabe o que era o problema? Tempos e movimentos. Então, aí fizemos uma análise de tempos e movimentos geral e identificamos dentro do inbound ali onde que estava o gargalo. E aí, sem R$1 de investimento para a empresa, ela diminuiu 17% no lead time, só com simplificação. E por que eu estou contando isso? Quando as pessoas que são de fora trazem uma tecnologia, o operacional não é investigado, sabe? E aí que está o problema, porque às vezes a tecnologia é ótima, o resultado é ótimo, só que o operacional é truncado, é complexo, é muita tela, é muito botão. E assim, vamos trazer para a nossa realidade, né? Os operadores de marketing, a turma do campo, né? Ainda tem as suas limitações, né? Então, o que eu sempre falo quando vai desenvolver alguma coisa, né? Eu falo, vai com a visão do usuário, né? Certa vez eu participei do processo de desenvolvimento de um aplicativo que era para o time de campo. Falei, vamos trazer a visão do operador. Ele, mas aí vai ser mais difícil o sistema de gestão. Eu falei, a gestão vocês se viram depois. Mas o operacional tem que ser simples, menos telas possíveis e menos botão possível. E aí, a conversão do uso dessa ferramenta foi gigante, porque era simples. Porque não tem as 2.000, 4.000 decisões, a gente vai inserir mais uma complexidade no rolê ali, não faz sentido. Você concorda? Não, exatamente. E, cara, e você me disse um negócio, eu falo assim, né? Sempre do arroz feijão de simples, né? Cara, você tem 3 coisas para, né? Toda empresa tem três coisas. É produto, processos e pessoas. Eu tenho uma fórmula, né, das várias passagens que eu faço, os meus primeiros 90 dias, eu faço 4 passos, né? Eu falo assim, qual que é o primeiro passo? Cara, eu coloco as pessoas certas no lugar certo. Quantas vezes a gente tem um monte de pessoa boa na empresa, mas não está fazendo o que gosta, tal? Eu tento fazer um time que fazer as pessoas certas no lugar certo. O segundo ponto, eu faço exatamente o que você falou. Cara, quais são os processos mais importantes da empresa que são responsáveis por 80% do negócio? Eu pego esses processos e esmiuço esses processos. Eu tento buscar digitalização, eu tento buscar simplificação, eu tento buscar transformar esses processos numa coisa automática da empresa. Por quê? Porque quanto mais nós simplificamos esse processo, quanto mais nós digitalizamos, mais nós vamos extrair potencial das pessoas para que elas façam o quê? Para que elas vão mais para o campo, para que elas criem mais conexão com o agricultor, para que elas criem mais conexão com outros influenciadores. E o quarto ponto nesse grupo de pessoas boas, busque pessoas que vão elevar a barra, que vão ser meus sucessores, que vão ser sucessores dos meus diretores, que vão fazer isso. Então você está trabalhando o quê? Você está dando tempo para as pessoas pensar em mais produtos, você está cuidando dos processos, que é muito importante, e a função dos processos é deixar eles fáceis e simples, e o terceiro é preparar pessoas para elevar cada vez mais a barra das empresas, né? Então, eu acho que não tem invenção, né? Eu sempre falo, né? Às vezes vem pessoas querer complicar, né? Querer falar, a tecnologia vai tirar o homem do campo. Cara, a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Cara, tudo isso vai nos dar mais tempo para pensar em coisas diferentes. E pensar em coisas diferentes é entender a dor do outro, é ter empatia, saber resolver os problemas. Se nós conseguirmos aliar tudo isso, né? A tecnologia com o nosso tempo, cara,
nós vamos viver muito mais fácil, melhor, né? Nós estamos num mundo estressado, né, Leonardo? As pessoas estão cada vez mais estressadas, mais polarizadas. Se nós não deixarmos esse mundo leve, cara, o que vai ser disso daqui 5, 10 anos, né? Então a minha preocupação é essa. Eu acho que assim, eu tento, né, no meu dia a dia com as empresas, é tentar deixar o ambiente leve, deixar as pessoas produzir o máximo e deixar processos, cara, cada vez mais simples. Com certeza. Isso aí é fundamental. É porque quando eu falo de geração de valor, eu busco sempre um tripé. Né? Gerar valor para a empresa, para o time e para o cliente. Né? Esses três. Se não tiver em sinergia, não vai bem. Né? Não, você vê como que é simples, né? E eu falo assim, cara, todas as empresas que eu trabalhei, eu falo assim, cara, qual que são os meus principais KPIs, né? Eu tenho 3 KPIs, né? Eu falo assim, toda empresa, você pode perguntar para quem, eu tenho 3 KPIs. Qual que é o primeiro KPI, cara? Saúde organizacional do time. Pô, como estão meus colaboradores? Eles estão engajados? Eles estão confiando na empresa? Eles se sentem seguros? O segundo é gerar valor para os acionistas. Pô, e como você mede ID? É lucro líquido, não adianta falar de EBITDA, cara, é lucro líquido, é o que sobra de dinheiro no final de tudo. E o terceiro é a credibilidade, né, com os seus parceiros, com os fornecedores, com quem está com você. Então, não tem segredo, né? Se você, que nem você, gerar valor pro cliente, né, pro agricultor e pra empresa, acabou, né, cara? Acho que essa é uma mágica. Não fica inventando muito a roda. Tem uma coisa que a gente falou de tecnologia, né, Leonardo, que no nosso mundo aqui a gente precisa dar. Um cara para dirigir um Boeing, o que ele tem que fazer para pilotar um Boeing hoje? Ele não faz um curso de aviação e já começa com operar o Boeing. Ele tem que fazer uma escala, né? Ele começa na escolinha, faz simulador, do simulador ele pega um avião, um monomotor, do monomotor ele vai para um bimotor, vai crescendo. Na agricultura, o que nós fazemos? Cara, nós temos uma colheitadeira aí, que é quase um preço de um avião, e nós fazemos o quê? Nós não preparamos o profissional para pilotar uma colheitadeira dessa. E que tem o mesmo valor que se o cara não estiver operando bem, você não está extraindo o máximo da tecnologia. Então passa por nós isso. Se nós não ajudarmos o agricultor, cara, a fazer essa transformação, a entender essa tecnologia, a simplificar, nós vamos continuar a fazer essas coisas. Temos tecnologia, mas não usamos da melhor maneira, né? Com certeza. E aí agora dentro da jornada lá, o manejo. Agora está um ponto-chave aqui também, que assim, é um dos mercados mais competitivos, né? Que tem muita empresa, muito produto bom, e aí foca muito no produto. E aí tem eu faço um paralelo: produto tem preço, experiência tem valor. E se focar muito no produto, a chance da gente não conseguir vender o valor daquele produto é muito grande. Porque dependendo da complexidade do produto, né, do que tem no produto, isso é algo, é aquilo outro, ou biológico, tem tal cepa, tal espécie, e não está capacitado para argumentar em cima daquilo ali, né? E aí, o que a gente pode agregar mais, né? Eu penso muito, quando eu falo de manejo, lá naquela dor que eu falei anteriormente, na tecnologia de aplicação. Porque muitas das vezes, né, eu já fiz essa investigação lá no MS, você estava morando lá. No estado inteiro eu fiz uma investigação, era parte do meu trabalho fazer essa investigação, só que eu sumarizei os dados, eu sou uma pessoa data-driven. E aí, quando eu sumarizei, eu fiquei assustado, sabe? Com o nível que estavam os pulverizadores. Isso do ponto de vista de limpeza e pontas de pulverização. E aí você vem e fala, eu estou te vendendo aqui o produto mais premium que existe no mercado, que vai fazer, né, sua soja produzir um tanto. Você não vai ter problema com
com doença, não sei o quê. Só que aí, o caboclo que está atendendo, o agrônomo que está atendendo, não se atentou ao veículo que aplica o produto. E aí o que acontece? O produto não tem eficiência. E aí o produto se queimou, né? E isso eu já vi de perto. E aí, agora falando da tecnologia aliada à tecnologia de aplicação, eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho junto, não sei se você conhece o pessoal da Agronex, já ouviu falar? Da Argentina. É uma empresa de tecnologia focada em tecnologia de aplicação. E eles desenvolveram um sistema que ele auxilia o operador de uma forma bem simples a ver como que está a qualidade da aplicação dele. E isso gera um relatório e tudo mais. E aí, quando a gente falava sobre essa tecnologia, vamos experimentar para vocês conhecerem, os caras começavam a ficar assustados. Né, os agricultores falavam assim, cara, eu não imaginava, por minha ponta ali ia e boa, sabe? Então assim, usei a tecnologia a meu favor. Eu não vendia ponta de pulverização, mas eu precisava dos produtos funcionassem. Sim. E olha aí, a agregação de valor que gerou, né? Então assim, eu estou citando esse exemplo para despertar, né, o interesse de utilizar as ferramentas que estão na sua mão para agregar valor. E olhe as novas tecnologias, né? A hora que você vê inteligência artificial, que você começa a aliar com imagens de satélite, que você vai saber onde estão os problemas de plantas daninhas, de pragas. Você usa uma tecnologia que nem da John Deere, que eles estão chamando de Sea Spray, né? Sea Spray. Você olha o alvo e você só atinge aonde tem a planta daninha, onde tem mais concentração de insetos e doenças. Cara, olha o que nós vamos economizar, né? O custo de insumos, ele representa 10, 12, 15, algumas culturas 20% do custo. Se nós conseguirmos racionalizar isso, é rentabilidade na veia. Rentabilidade. E o pior do que for, né? O pior de que jogar produto é jogar um produto mal jogado. Aí você tem esses problemas de eficiência. Cara, esses dias eu estava lendo um artigo, 20 a 25% dos produtos de insumos que nós temos no mercado ou são falsificados, ou são contrabandeados, ou são roubados. E o agricultor, às vezes, cara, ele cai nessas histórias. E esquece de pensar, cara, que muito mais fácil ele investir num bico, numa tecnologia, do que ficar comprando produto no mercado paralelo, um produto que eles não sabem que vai funcionar, e se não funcionar, ele vai jogar na culpa do agrônomo que está atendendo ele. Então, cara, acho que balancear isso, né? Balancear o bom planejamento, balancear a tecnologia, balancear a presença, faz parte fundamental do nosso trabalho. E às vezes eu acredito que nós estamos esquecendo muito disso, viu, Leonardo? Eu vejo que às vezes a gente fica preocupado muito mais né? Eu fico vendo mídias sociais, eu vejo os agrônomos muito mais tirando foto dele na lavoura do que do agricultor resolvendo o problema do agricultor, né? Acho que essas são coisas que a gente precisa mudar como profissionais, e nós temos uma avenida de tecnologias, né? Uma avenida de novas coisas chegando, cara, que é fantástica, né? Pô, eu lembro quando eu fui de pesquisa e desenvolvimento, né? Que você tinha que avaliar lá essas culturas, você contava a folha e tal. Hoje, com tecnologia, você tira uma foto, você tem HMDI, você consegue ver se a planta está mais atacada ou não. Você consegue mostrar isso para o agricultor de uma forma real, de uma forma em tempo real, não precisa esperar a colheita para ver o que vai ser, né, cara? Então tem várias frentes de tecnologia aí que nós temos que nos apropriar. Porque eu fico com medo, né, Leonardo, que se nós não nos apropriarmos, vai vir alguém que entende de tecnologia e vai simplificar para esse agricultor e vai tirar nós do meio do caminho. Com certeza. E dentro desse contexto também tem por exemplo, o Canopeu, sabe? Um aplicativo simples, através da foto ali, ele vê a massa foliar. Olha então, só. A porcentagem. Cara, que é a melhor forma de você vender o valor do seu produto? Né? Simples, uma foto você tira, ele faz
Então, assim, tem muita ferramenta, basta buscar, conhecer, aprender a utilizar e como vender o valor daquilo ali. E você imagina, né, Leonardo, que coisa simples. Eu sempre falo do arroz e feijão, né, cara? Eu sempre brigava com o meu time, cara. Pô, segunda-feira, cara, eu falo assim, eu não gosto muito daqueles caras que falam, não, você tem que dar o sangue pra mim, você tem que trabalhar 24 horas pra mim, cara. Eu acho que nós temos que identificar bem o tempo de família, o tempo de trabalho e o tempo de aprendizado. Mas, cara, pega um planejamento, fala assim, você tem 30 clientes, 40 clientes, pega um planejamento, pega esses 40 clientes, quem que é o cara que gosta de assistência técnica, quem que é o cara que gosta só de preço, quem que é o cara que gosta só de, que faz parte, né, do relacionamento e tal. Separa, segmenta esses caras e começa a fazer uma carteira de visita. Hoje com o negócio, cara, pô, eu vou visitar o Leonardo toda terça-feira às 10 da manhã. Cara, põe na sua agenda. Eu vou na fazenda do Leonardo, o Leonardo não tá lá, eu ando na lavoura dele, pego os problemas dele, tiro foto, cara, e manda pro Leonardo mostrando que você estava lá. Na primeira vez ele vai achar engraçado, na segunda vez ele vai começar a rir, mas a partir da terceira, quarta, fala, cara, o Leonardo tá lá na minha lavoura, o Leonardo tá sendo relevante, tá trazendo coisa diferente para mim. Ele começa a te ouvir de uma maneira diferente. É coisa do fim do mundo fazer isso? É simples. Às vezes a gente quer inventar tanto, cara, e esquece de fazer o arroz e feijão, né? Eu sempre falo, né? Você não vai num médico, no dentista, bate lá 10 horas da manhã e fala, cara, você me atende aí? Não, você tem que ligar, consultar, ele vai te atender, ele não vai te dar prognóstico nenhum sem antes ter um exame. E nós não fazemos isso, cara. Nós não fazemos coisas que nós temos que nos apropriar, que é só nós que podemos fazer. E a tecnologia está nos dando uma ferramenta fantástica de nos diferenciar, de nos fazermos relevantes, né? Como eu te disse, né, no começo, você está criando uma autoridade no setor. Por quê? Porque, cara, você está numa empresa, né, que eu adoro o Franco, adoro os donos, tem tecnologia diferente, mas eles te permitem a criar uma autoridade de você formar novos agrônomos, de você dar mentoria para esses caras, de você fazer coisa diferente para elevar a barra. Se nós tivermos mais gente fazendo isso, cara, eu tenho certeza que nós não vamos ser só número 1 do agronegócio mundial, nós vamos ser número 1 a milhares de distantes, porque nenhum país tem a condição que nós temos, né? Eu sempre digo que nós temos várias condições que vão nos permitir ser número 1 por muito tempo. O primeiro é o clima, né, cara? Nós podemos fazer 2, 3, 4 cultivos aí, dependendo da tecnologia por ano. O segundo ponto é a nova geração. Nenhum país do mundo o agricultor está ficando mais jovem do que as gerações anteriores, né? Se você pegar a idade média do agricultor brasileiro hoje, é 48, 49 anos. Há 10 anos atrás era 53, 54. Enquanto você vê um americano, um argentino, um europeu, um agricultor ficando cada vez mais velho, nosso agricultor está ficando mais novo. E esse cara mais novo, o que ele quer? Cara, ele quer inovação, ele quer tecnologia, ele quer diferenciação. Você, como está no campo, você sabe como esse agrônomo mais jovem te recebe e como o pai dele te recebia. Esse cara mais jovem, cara, ele é muito mais pragmático, você tem que estar muito mais antenado. Então, se nós não nos prepararmos para isso, cara, eu falo assim, isso vai ser um desafio, muita gente fala, vai ter um apagão de mão de obra. Cara, eu acredito que nós temos um celeiro de talentos aí, acredito que tem muita gente boa, mas que precisa de mentoria, que precisa de foco, que precisa de ter mais simplicidade e saber transformar tudo isso para o agricultor, que nós temos que facilitar, né? Nós não podemos o agricultor ter 2.000 decisões, tem que ter alguém que ajude ele a tomar essas 2.000 decisões. Justamente. E aí, Renato, agora, dentro de todo esse contexto, né? Antigamente, né, como você mesmo trouxe, era assim, eu sou funcionário da empresa X, né? E hoje, né, principalmente com algumas mudanças no mercado de trabalho mesmo, né, PJ crescendo muito mais, né, franquias, representação, e aí entra um assunto bastante importante, que é a visão de empresário mesmo, de empreendedor.
né? Por mais que eu vendo os produtos da empresa X, mas eu sou dono do meu negócio. Então eu preciso ter a cabeça de empresário, né? E o que você pode falar pra gente aí desse foco? Puta, isso você foi fantástico no seu raciocínio e fantástico na sua visão de futuro. Você vê cada vez mais as empresas trabalhando pejotização, né? Trabalhando representação comercial. Você vê modelos de negócio fantásticos, né? Como o do AgriConnection, do meu amigo Flávio Mato, que ele criou, né? Ele criou uma força de agrônomos que são representantes comerciais, que têm o conhecimento do cliente. E isso é uma puta oportunidade. Mas só vai sobreviver a isso profissionais bons, né? E eu tô vivendo na pele, né, cara? Eu trabalhei 35 anos, trabalhei só em empresa que todo dia 1, dia 15, tava lá o salário, você não se comportava, podia chover, podia não chover, né? Que tava lá. Agora eu tô empreendendo. Eu tenho uma empresa de nanotecnologia, que é uma tecnologia que eu acredito muito. Palestro, escrevo, faço consultoria, mas sou eu, né? É Renato Serafim, consultoria empresarial. Eu não tenho mais uma empresa atrás de mim. E essa oportunidade de empreender, de tornar esse profissional liberal, de ser relevante para o agricultor, é uma oportunidade única para gente. Porque você não vê, cara, médico, dentista trabalhando muito para os outros. A maioria deles são empreendedores, a maioria deles são profissionais liberais. E estamos chegando nessa época. Eu sempre falava, né, quando eu estava na AgroSem, né, eu fui para lá e eu queria disputar com o velho da van quem abria mais loja, né? Porque eu acreditava que o nosso negócio era muito mais parecido com o varejo, né? Então, se abrir a loja era importante. Cara, com o tempo de amadurecimento, eu vi que o nosso negócio é muito mais parecido com um banco do que com varejo. Nós temos que dar consultoria financeira, nós temos que dar consultoria agronômica, às vezes nós temos que dar consultoria psicológica. Às vezes é esse o nosso trabalho. E eu falava assim, para que eu vou abrir loja? Se eu tiver bons profissionais, eu monto uma loja para ele aqui no celular. O que ele tem que fazer? Cara, ele só tem que fazer o atendimento ao cliente, fazer o produto, dar crédito para esse agricultor e eu entrego isso. Olha que maravilha. E isso abriu oportunidade para quê? Oportunidade para os melhores agrônomos. Um dos negócios, né, que eu vejo, que eu sempre falo, por que o sistema de distribuição dessas grandes varejistas ruiu, né? Você vê tudo que a gente está vendo com a Aquatec que eu trabalhei. Cara, por quê? Porque eles acreditavam que eles tinham um cliente na mão. Você comprava um distribuidor, o cliente estava lá, você era só fazer um trabalho que o cliente ia. Cara, o cliente muda de mão. E aquele agrônomo bom, ele não se adaptou a ser um CLT. Ele não se adaptou a ser um cara que tinha remuneração fixa e variável. Ele queria ser dono do negócio dele. E os melhores, Leonardo, você vê, pode rodar, os melhores abriram o negócio próprio. Ou abriram consultoria, ou abriram o negócio próprio, onde eles são esse cara. Cara, eu sou representante comercial, mas eu sou o mais forte aqui. Se eu não quiser trabalhar mais com o produto Leonardo, eu vou pegar o produto Renato, porque a relevância não está no produto, a relevância está no meu conhecimento. E isso é uma oportunidade muito grande. Só que nós precisamos nos acordar para esse novo mundo. Não é só o diploma de agronomia que vai te colocar no mercado. Hoje, um bom profissional, com a facilidade que a gente tem de aprender hoje, cara, esse cara pode ser mais relevante que você que fez 5 anos de agronomia. Porque você sabe que, né, hoje, se o cara quiser ser um autodidata, quiser aprender de casa, ele aprende muito mais do que muita universidade aí, a gente sabe disso. Então, o mundo tá ficando, para mim, cara, o conhecimento ele tá ficando sem limites e sem carimbos. O fato de você ter um carimbo do CREA, o seu sindicato dos engenheiros, não te garante sucesso no futuro. Um profissional bom, um cara que conheça a jornada, que conheça a tecnologia, ele pode ser muito mais relevante para o agricultor, para o seu cliente, do que só o diploma da parede. Maravilha, meu querido. Sempre uma grata satisfação bater papo contigo. Espero te encontrar em breve aí. E é isso aí, meu querido. Legal. Bate-papo muito legal, cara. Reflexões bastante importantes, né?
E fica à vontade aqui para dar os seus recados finais aqui, suas mensagens finais. Não, eu agradeço a oportunidade, cara. Para mim está sendo um prazer, né, fazer essa jornada de consultoria. Estou trabalhando no conselho e consultoria de algumas empresas aí. Retomei a minha vida de professor e palestrante para passar o arroz e feijão bem feito, né? Empreendendo aí com com uma empresa de nanotecnologia aí, e apanhando como todo empreendedor brasileiro, né? Que esse país é difícil, né? Porque você não tem segurança, você não tem segurança jurídica, você não tem segurança de impostos, cara, cada dia muda, né? Então é difícil fazer isso. E também, cara, quero te informar aí que eu estou trabalhando num projeto com o Diogo Luchiari da Mac4. Nós vamos fazer uns podcasts que chama Rotação de Culturas. E vamos estar trabalhando, convidando pessoas, fazendo um pouco do que você faz. E com certeza nós vamos estar te convidando lá como exemplo de agrônomo, como exemplo de um profissional que conseguiu conquistar sua autoridade, para estar dividindo seus insights conosco. Na próxima vez nós vamos trocar de papel. Eu vou vou pro outro lado da mesa. Você vai pro outro lado da mesa. Tá bom? Vamos esperar você lá. Será uma honra. Joia, obrigado, pessoal. Obrigado por todo o tempo aí. Ficamos 1 hora, espero que tenha bons insights aí, você aí no seu carro, né, que a maioria dos agrônomos estão aprendendo no carro, na estrada. Espero que tenha insights aí para a gente subir a barra e levar a barra do nosso agro aí. Você, vendedor do agro, que quer gerar valor com seus clientes, a maximização da assertividade das suas recomendações é o que gera valor com seus clientes, trazendo retorno sobre o investimento. Se conecte com Provendas Agro, um curso prático para despertar o seu poder de vendas no agronegócio e maximize os seus resultados no campo. Maravilha! Então vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, pegue o link aqui, compartilhe com seus colegas, seus amigos, seus líderes, seus liderados, para a gente realmente ser parte efetiva aí como agentes de transformação do agronegócio. Valeu! Legal, pessoal. Obrigado. Um abraço.